Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, o Espírito da criação, o Consolador, aquele que o Senhor Jesus prometeu, prometeu para substituí-lo dentro de nós. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele, o Espírito Santo. Então, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo vem em nós para nos guiar em toda a verdade. E só com ele, por intermédio dele e por ele, nós realmente sobrevivemos neste mundo cruel. Só com o Espírito Santo. Isso é muito forte, minha amiga e meu amigo. Jesus, só para você pensar um pouquinho, custa nada, né? Quando Jesus veio aqui, ele andava com seus discípulos. Antigamente, antes de Jesus, os profetas eram usados pelo Espírito Santo para guiar o povo de Israel. Mas quando Jesus veio, ele, pessoalmente, guiava os seus discípulos, pessoalmente, fisicamente. E quando Jesus saía para orar sozinho, falar com o Pai, eles ficavam sós. E eles ficavam, assim, inseguros pela ausência de Jesus. Mas quando Jesus voltava, então eles ficavam felizes. Eles ficavam assim seguros, firmes. Mas quando Jesus os deixava só, então eles ficavam inseguros, os discípulos. Aconteceu quando Jesus, enquanto despedia a multidão, ele, Jesus, pessoalmente despedia a multidão, na praia, os discípulos pegaram o barco e foram andando, foram navegando no mar da Galileia. Mas, depois que Jesus despediu a multidão, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. E ele foi andando sobre as águas. E quando Jesus apareceu perto do barco, eles disseram assim, Pedro disse, Senhor, eles ficaram apavorados porque viram Jesus como se fosse um fantasma. Você vê como é que a visão deles era muito pequena. E então Jesus disse, não temas, sou eu. E então Pedro disse, se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse, vem. Então Pedro, o único homem depois do Senhor Jesus que andou sobre as águas, Pedro desceu do barco, foi andando ao encontro de Jesus. Mas, mesmo assim, quando ele se viu andando sobre as águas e as ondas batendo do peito, Pedro teve medo. E no que ele teve medo, ele começou a afundar. É isso aí. Essa é a realidade. Então, muitas pessoas têm que ver para crer. Mas, se você quer ser uma pessoa bem-aventurada, feliz, você tem que crer para então poder ver. Essa é a fé bíblica que o Espírito Santo nos dá. Ele nos dá uma convicção, uma certeza tão grande, que nada nesse mundo é capaz de remover esta convicção, essa confiança, essa fé. Porque é Ele, o Espírito Santo, que faz isso em nós. É Deus quem opera em nós, tanto o querer como o realizar
para a sua boa vontade. Não é para a nossa boa vontade, não. A vontade dele. Então, quando Jesus estava aqui na terra, os discípulos sentiam-se seguros, mas quando Jesus saía, inseguros. Eles ficavam inseguros. Ora, mas Jesus disse, olha, eu não vou deixar os órfãos. Eu volto para o meu Pai. E quando eu for, eu enviarei o outro Consolador, que estará para sempre convosco e em vós, dentro de vós. Então, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, quando ela é selada com o Espírito Santo, marcada com o Espírito Santo, o Espírito Santo testifica, confirma que aquela criatura realmente é filha de Deus, nasceu de Deus. Tem o DNA de Deus. É isso aí. E isso que tem que acontecer com todos os que creem naturalmente. E foi isso que Jesus estava ensinando para aquele homem que queria que Jesus julgasse a sua causa, que defendesse a sua causa. Quando ele disse, Senhor, manda que meu irmão reparta a herança comigo. E então Jesus lhe perguntou, quem me colocou como juiz entre vocês? Quem? Aí Jesus diz assim, olha, presta atenção. Jesus falou uma parábola que nós falamos ontem. A parábola, só para você pensar, Jesus falou em parábolas para obrigar-nos a pensar. Porque normalmente as pessoas gostam de apreciar, de ouvir, de degustar uma comida, mas as pessoas não gostam de pensar. Elas não gostam. Elas gostam de sentir emoções, sensações, elas gostam de sentir prazer, mas elas não gostam de pensar. Mas para obrigá-las a pensar, para obrigar-nos a pensar, Jesus falou através de parábola. E na parábola ele disse, a herdade, a fazenda de um homem rico, tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo, quer dizer, pensava consigo mesmo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Então disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, todos os meus bens, todo o meu patrimônio. E então direi à minha alma, isso aqui é muito forte, direi à minha alma, depois que ele ajuntou toda a sua riqueza nos seus celeiros, ou no banco, digamos assim, depois que colocou toda a sua riqueza no banco, ele disse para sua alma, ó, tá vendo? Você tem fartura para muitos anos, e muita fartura. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, divirta-se. Quer dizer, viva intensamente
intensamente a sua vida, pelo resto da sua vida. Mas pelo resto da vida passa rápido. O resto da vida passa rápido, não é? A vida neste mundo. Então, Deus lhe disse: louco, louco. Deus chama de louco ou loucos aqueles que pensam e planejam a vida para suas almas, o prazer para as suas almas, o descanso para as suas almas, a melhor comida, a melhor bebida, a melhor cama, o melhor desta vida para a sua alma. Só que um dia o corpo dessa pessoa vai ficar, vai morrer, vai se separar da alma. É isso aí. O corpo vai se separar da alma. O corpo, ele foi feito para estar sujeito ao ambiente terreno, não para estar sujeito ao ambiente celestial. O corpo que nós temos foi feito para ambientar-se no ambiente da terra. Por isso que está escrito: nós viemos do pó e para o pó voltaremos. Deus nos fez do pó da terra e para o pó voltaremos. A nossa carne, a nossa matéria. Mas e a alma? A pergunta é: e a alma? A alma que sente. Você sabia disso? É a alma que sente todas as sensações. Quando você está feliz, é a sua alma que está feliz. Não é o seu corpo, é a sua alma. O seu corpo é apenas um instrumento que a alma usa todo dia, toda hora, todo momento. Mas as sensações, os sentimentos, o sabor, a apreciação de uma boa comida, ouvir a audição de uma boa música, ver, contemplar a beleza da natureza que Deus criou, não é? Degustar um prato de comida especial, tudo isso dá prazer para a alma. Para a alma. O corpo é apenas um instrumento, mas é a alma que sente todo o prazer, mas também sente os desprazeres. É isso aí. Então, quando Deus chama de louco aquele que quer satisfazer a sua alma aqui na terra, ele fala com razão. Por quê? Porque a alma que sente todas as sensações, que sente prazer, desprazer, que gosta, que ama, que odeia, que tem raiva, que tem inveja, a alma que é egoísta, a alma que fala demais, a alma que é pecadora ou santa, a alma é a alma nossa que vive a eternidade. Então não adianta se juntar dinheiro ou juntar qualquer coisa ou dar todo o prazer que a alma quer neste mundo, se um dia a alma vai deixar este corpo, ele vai virar pó e a alma vai seguir por toda a eternidade, vai seguir vivendo por toda a eternidade. Aí a pergunta é: para onde vai a sua alma? Minha amiga, meu amigo, para onde vai a sua alma? Você já se perguntou
sobre isso? Você tem certeza da salvação da sua alma? Olha nos meus olhos, por favor, preste atenção. Você tem certeza da salvação da sua alma? Você tem certeza, convicção de que você, se você morrer agora, a sua alma está salva? Tem certeza? Porque se você não tiver certeza absoluta, é porque ela não é salva. A sua alma está sofrendo. A sua alma está condenada. E para que você possa salvá-la, então você tem que investir toda a sua força, todos os seus recursos, tudo que você tem disponível nas suas mãos pela sua alma. Você tem que investir toda a sua vida, toda a sua força na salvação da sua alma. E não é preciso você pagar, não é preciso você gastar dinheiro para salvar a sua alma, porque não se salva a alma com dinheiro, não. Não se salva a alma com todo o poder econômico que a pessoa possa ter. É como nessa parábola, o homem rico disse: alma, alma, alma minha, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, divirta-se, tudo que a alma quer. Tudo que a alma quer. Só que você só pode descansar, você só pode comer, beber, divertir-se enquanto você está no corpo. Mas um dia esse corpo vai virar pó. E a sua alma? Onde é que ela vai sentir prazer? Em que corpo que ela vai viver? Essa é a pergunta. Como é que vai ser o seu outro corpo? Porque, com certeza, conforme as profecias falam, dizem, ou a pessoa vai ter um corpo celestial, um corpo glorificado, a exemplo do Senhor Jesus. O corpo de Jesus foi glorificado, ele recebeu um corpo glorificado para poder chegar nos céus e viver nos céus, na presença do Pai. Assim também a alma. A alma salva, ela recebe um corpo novo, 0 quilômetro, perfeito, um corpo glorificado, porque foi salva. Aquela alma foi salva. Aquela alma se entregou para Jesus, Jesus a salvou, deu sangue para lavá-la, purificá-la. E ela foi salva. Ela morreu salva. Então, essa alma vai receber um corpo glorificado para viver na glória da presença de Deus. Ou então, se a pessoa não foi salva, a alma vai descer e ela vai para o inferno. Primeiro para o inferno e depois para o lago de fogo e enxofre. Porque todos os que forem para o inferno, depois o inferno inteiro vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, onde estarão Satanás, a besta, o falso profeta, onde estarão também a morte e o inferno. E também todos que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Quando a pessoa é salva, tem certeza, então ela, dentro de si, carrega consigo esse tesouro inabalável. Esse tesouro que ninguém pode tocar, roubar.
porque é o tesouro de Deus, é o próprio Deus dentro de si, é o Espírito Santo. Mas quando a pessoa não é salva, a alma desce, mas para viver no inferno, essa alma tem que ter um corpo. Assim como quando a alma da pessoa salva vai para os céus com um corpo glorificado, também a alma que não é salva vai receber um corpo capaz de suportar as tormentas do inferno, o fogo do lago de fogo. É como Satanás. Satanás sabe que sua hora está chegando. Ele sabe que vai entrar, vai ser jogado no lago que arde com fogo e enxofre. O diabo, a antiga serpente, vai para lá. Mas também vão para lá todas as pessoas cujas almas não foram salvas, não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, não entregaram suas almas para o Senhor Jesus, que morreu por elas. Ele pagou o preço, mas elas não quiseram. Então essas pessoas que rejeitaram, que têm rejeitado Jesus, a alma dessas pessoas vai ser condenada por toda a eternidade, vai ter um corpo para sofrer o que o corpo daquele homem rico que Jesus fala, que aí não é parábola. Se você ler lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19 até o 31, você vai ver que o rico que foi lançado no inferno, ele viu, quer dizer, tinha olhos para ver. E ele tinha a língua seca e pediu uma gota d'água, pediu para Abraão molhar o dedo, a ponta do dedo, pediu para Abraão mandar Lázaro molhar a ponta do dedo e umedecer a sua língua. Quer dizer, ele tinha língua. Ele sentia o tormento. Ele recebeu um corpo que é indestrutível. Não é um corpo de carne, não, e osso, não. Era um corpo especial para suportar o fogo do inferno. Então, minha amiga e meu amigo, por isso Deus, Jesus nessa parábola diz, louco, louco, você está preocupado em dar para sua alma prazer, comer o melhor, beber o melhor, descansar, enfim, se divertir. Prazeres. Todos os prazeres desse mundo. Mas um dia esse corpo vai morrer. E a sua alma? Louco, disse Deus. Esta noite te pedirão a tua alma. Quem vai pedir a alma? Pede a alma aquele que tem direito. Quem é que tem direito à alma daqueles que têm rejeitado Jesus? O inferno. O inferno. O diabo. O diabo. Que pede a alma. E Deus não pode negar, porque se a pessoa rejeitou o filho dele, vai ser salva. Você que me ouve agora, que tem filhos, se você dá o seu filho para salvar as pessoas, e as pessoas rejeitam o seu filho para salvá-los, o que você vai fazer quando você puder, obviamente, né? Você vai aceitar essas pessoas de volta que rejeitaram o seu filho? Claro que não. Qualquer pessoa que vá em nome de um filho, de uma filha, falar com você, mamãe ou papai, você vai recebê-lo, não é verdade? Se não for me conhecer, se você tiver uma pessoa estranha, você não vai atender essa pessoa. Assim é Deus.
Ele não vai aceitar as pessoas que rejeitaram o filho dele. Por isso que Deus Pai fala, louco, louco, você tem aí bens, muitos bens, para muitos anos, mas esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem, para quem vai ficar? Vai ficar para o seu corpo? Para o seu caixão? Para o seu túmulo? Para quem vai ficar? É isso, amiga e amigo. Pense bem. Quando a pessoa rejeita Jesus como seu Senhor e Salvador, o único Senhor e Salvador, o primeiro na sua vida, é o primeiro. Quando a pessoa rejeita Jesus como o primeiro na sua vida, então ela é louca para Deus. É louca. Porque se ela morrer nessa situação, ela estará separada para o lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. E é como nós falamos ontem, a gente sabe que o tempo é curto, não é? Nós vivemos pouco tempo nesta vida, mas para o corpo humano, o corpo, matéria, o tempo é curto. Mas a eternidade começa quando esse corpo acaba, quando esse corpo desce ao túmulo. Então começa a eternidade da alma. Mas a pergunta é, para onde vai a sua alma? Para onde vai a sua alma? Nós não estamos brincando de igreja e de religião, não, pessoal. Nós não estamos aqui tentando ganhar membros para a Igreja Universal do Reino de Deus, não. Nós estamos pregando o Evangelho. Nós estamos falando do que Deus deixou, da herança que Deus deixou para nós. E Ele está ensinando. Ele está ensinando para todos quantos têm ouvidos para ouvirem a voz dele. Se não tiverem ouvidos para ouvir a voz dele, paciência, mas ele falou. Então, é isso que nós estamos trabalhando, para que você, amiga e amigo, venha garantir aqui na terra, enquanto você está viva aqui na terra, nesta carne, neste corpo que você tem sofrido, garantir a sua eternidade, a eternidade da sua alma. Quando você aceita, reconhece e vive a fé no Senhor Jesus. Pauta a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Então Deus considera louco aqueles que estão preocupados com os prazeres da carne. Essa é a realidade. Está aqui. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Para quem será? Ninguém vai ganhar. Todos vão perder. Quer dizer, ninguém que é louco vai ganhar nada. Vai perder, só perder. Porque todos vão para o lago de fogo e enxofre, onde o tormento será eterno. E o diabo lá no lago de fogo e enxofre, ele não vai se importar mais com ninguém, porque ele vai tentar superar a sua dor lá, ele vai gemer, ele não vai se preocupar com você, ele não vai perturbar mais ninguém. A morte, o inferno, a besta, o falso profeta e todos os demais, todas as pessoas que morrem sem o Senhor Jesus, sem a salvação eterna. É isso aí. Então, minha amiga, nós não estamos brincando. A Bíblia não brinca. A Bíblia não brinca, não. A palavra de Deus não brinca, não. É pau, pau, pedra, pedra. É sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Ou você é ou você não é salvo. Agora eu repito a pergunta. E eu tiro meus óculos para você ver os meus olhos. Você tem certeza que se morrer hoje,
Hoje é quarta-feira. Se você morrer hoje, você tem certeza que a sua alma está salva? Você tem certeza para onde vai a sua alma? Essa é a pergunta. Deus chama de louco aquele que despreza a sua alma, sabendo que é a alma que sofre todas as coisas, as consequências desse mundo ingrato, mal, perverso. É a alma que sofre. A gente tem ideia do que é o inferno, só em viver nesta terra. É ou não é? Eu tenho ideia do que é o inferno pelo que eu vejo as pessoas sofrerem, pelas dores, os infortúnios, os desconfortos que nós vivemos nessa terra por causa da perdição das pessoas. A gente sente essa dor de parto, como se fosse um parto. Deus também sente essa dor. Mas o que ele pode fazer? Ele não pode obrigar ninguém a segui-lo, ninguém a obedecê-lo, ninguém a seguir a sua palavra. Ele coloca à disposição de cada um de nós. Por isso nós temos a inteligência, o espírito. Nós temos espírito para entender a palavra de Deus, a voz de Deus. Nós temos alma para sentir sensações, sabores, gostos e desgostos, prazeres e desprazeres, para amar e odiar. A alma é para isso. Mas e o corpo? O corpo vai acabar. O corpo vai acabar. Cedo ou tarde, você sabe, todo mundo sabe disso. O cemitério está cheio de gente aí que o corpo já era. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, a alma vai permanecer. Ela não morre. É Deus que fala aqui. Louco, esta noite te pedirão tua alma. E o que tens preparado, essa riqueza toda, para quem ficará? Vai fazer o que com ela? Nada. Nada. É isso aí. Preste atenção, minha amiga e meu amigo. Quando Jesus disse, está consumado, na cruz do Calvário, deu seu último suspiro, ele diz, pronto, está feito. Quem me aceitar, amém, graças a Deus. Quem não me aceitar, é problema de quem for. Ou você aceita ou você rejeita. É uma decisão que você tem que tomar sozinha, você e Deus, Deus e você. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.